Olá, meus queridos alunos, pais e bem. Eu sou a professora Elizabeth Lima e a nossa aula hoje é da língua portuguesa. Para isso, nós iremos para a página 88. Bom, na página 88, nós iremos dar continuidade à atividade relacionada ao texto, tá? Que nós vimos, que foi um texto de cordel, onde vocês conheceram algumas características desse tipo de texto, que também é conhecido como um gênero textual, literatura de cordel, tá? Então, temos o oitavo e o nono quesitos, que são relacionados ao texto. Qualquer dúvida, ler novamente o texto para poder responder, tá? Então, no oitavo quesito, tem aqui: volte ao texto e releia a segunda estrofe, circulando as palavras que rimam. Depois, responda ao que se pede. Na letra A, quais palavras você circulou? Na letra B, em quais versos da segunda estrofe essas palavras aparecem? Então, nós vimos na aula passada, tia explicou, lembrou sobre poema, lembrou o que são versos, estrofes. Então, vocês irão, tá? Voltar ao texto e procurar a resposta da atividade do oitavo quesito, letra A e letra B. No nono quesito, tem assim: releia com atenção todo o cordel. Então, é necessário que você faça a releitura do cordel para que possa responder essas questões que virão. O que você observou quanto à posição das palavras que rimam em cada estrofe? E na letra B, em sua opinião, é fácil ou difícil escrever dessa forma? E você vai dizer o porquê. Agora você vai dizer o porquê embasado em todo o conteúdo que tia explicou, tanto do livro quanto da folhinha xerocada da aula passada, tá? E aqui embaixo vocês podem ver alguns folhetos de cordel que geralmente são vendidos em feiras livres no Recife, tá? No nosso estado de Pernambuco, certo? Então, depois que vocês fizerem essa atividade, tá? Aí vocês irão fazer a que tia vai explicar agora também. Nós iremos conhecer, tá? Alguns tipos de substantivos. Então, presta bem atenção. Hoje, nós iremos conhecer um pouco sobre substantivo primitivo e derivado, como também adjetivo derivado e adjetivo primitivo. Só para que vocês possam relembrar, substantivo é o nome que você dá a qualquer ser, a qualquer objeto, pessoa, lugar, sentimento, tá? Qualidades, animais. Então, todo nome que você dá a alguma coisa, a algum ser, é substantivo. E ele vai flexionar, ou seja, ele vai modificar de acordo com as características de cada substantivo. Hoje, nós iremos conhecer um pouco sobre substantivo primitivo e derivado. Presta bem atenção. Todo substantivo primitivo, gente, são palavras que não vêm de outras palavras. Elas não derivam, elas não vêm de outras palavras. Aí são chamadas de palavras que são substantivos primitivos. Depois tia vai mostrar um exemplo. E o substantivo derivado são substantivos, são palavras que derivam, que vêm de outra palavrinha, tá? Então, elas surgem através de outras palavras. Ou seja, o substantivo derivado, ela vem de um substantivo primitivo. Presta bem atenção aqui no quadro, tá? Então, tia colocou substantivo e adjetivo. Substantivo primitivo, substantivo derivado.
Primeiro eu vou explicar os substantivos, tá? Então, como tia falou, todo substantivo primitivo, ele não deriva, ele não vem de outra palavrinha. Coloquei 4 substantivos primitivos: pedra, casa, homem e flor, tá? São substantivos primitivos. Eles não vêm, não derivam de outra palavra. Já o substantivo derivado, aí sim, ele deriva, ele surge através de outra palavra. Eu coloquei os substantivos derivados das palavrinhas que eu coloquei no substantivo primitivo. Por exemplo, a minha palavra aqui, meu substantivo pedra, meu substantivo primitivo pedra, eu vou dar, tá, um substantivo derivado. Eu coloquei aqui pedreira. Mas só existe pedreira como derivado? Não. Pedrinha, pedragulho, né, pedreira. Então, existem vários substantivos que derivam da palavrinha pedra, que é um substantivo primitivo. Substantivo primitivo não vem de outra palavrinha. Substantivo derivado surge de outro substantivo. A palavra, por exemplo, casa. Casa é substantivo primitivo. Olha o substantivo derivado. Botei casebre. Poderia ser casarão, né? Poderia ser casinha. Então, são palavras que surgem de outra palavra, de outro substantivo, né? De um substantivo primitivo. A palavra homem. Coloquei aqui, ó, homenzarrão, que é o aumentativo da palavra homem. Homenzarrão é o derivado do primitivo homem, como também outros e outros, né? Outras e outras palavras derivadas de homem. E a palavra flor, aí eu coloquei floricultura. Então, floricultura é um substantivo derivado do substantivo primitivo flor, né? E eu poderia citar vários e vários outros exemplos. Por exemplo, jornal, substantivo primitivo. Qual é o substantivo derivado de jornal? Jornalístico, jornaleiro, jornalzinho, não é? E assim por diante. Gato, substantivo primitivo. Qual é o substantivo derivado de gato? Gatuno, gatão, gatinho, não é? Então, são palavras que derivam, que surgem a partir de outra palavra. Essa outra palavra é a primitiva, tá? Então, a primitiva são palavras que não surgem de outras palavras. Quem surge de outra palavrinha é substantivo derivado, tá? Da mesma forma que há substantivo primitivo e derivado, também há adjetivo primitivo e adjetivo derivado. Eu só quero que você lembre o que é um adjetivo. Adjetivo é quando você dá qualidade, você dá alguma característica para o seu substantivo, tá? Então, quando eu digo o bolo é delicioso, bolo é substantivo, delicioso é adjetivo. É o quê? A característica do substantivo. Então, não esqueçam que adjetivo é quando você está dando uma qualidade. A qualidade pode ser boa ou ruim, tá? Você está dando características ao seu substantivo. Eu poderia dizer, o bolo está queimado, né? Então, queimado é o quê? A qualidade, é a característica do bolo. Mas eu optei por dizer que o bolo está delicioso. Então, o bolo é delicioso. Tá? Bolo substantivo, né? E delicioso, a qualidade, o adjetivo que eu dei para o substantivo bolo, tá? Em cima dessas
desse exemplo, tá? E dessa pequena revisão, eu quero que você entenda também que o adjetivo, que é a característica, ela também vai ter a sua palavra primitiva, certo? Aí eu coloquei aqui delicioso, que foi o exemplo que eu falei sobre o bolo. O bolo está delicioso. Então, quando eu falo em adjetivo, eu estou falando na característica. Então, aqui eu estou dando exemplo de algumas características. Delicioso, ela é uma palavra, é um adjetivo derivado, que veio da palavrinha delícia, tá? Aqui é o que? Primitivo. Então, o meu adjetivo primitivo é delícia, porque delicioso é a qualidade, é a característica, é o adjetivo, tá? E é derivado. Mas se eu for procurar, ou então se for exigido, se for perguntado qual é a palavra, qual é o adjetivo primitivo de delicioso, eu sei que primitivo, o que foi que tia falou de derivado? Vem de outra palavra. Ela deriva de outra palavra. Quando a tia fala a palavra derivar, é que ela vem de outra palavra. Então, delicioso, ele veio da palavra delícia. Gente, quando eu digo delícia, tia colocou algumas letras aqui, ó, S e V e S. S significa substantivo e o V significa verbo. Quando eu vou para a palavra delícia, delícia é a palavra, é o adjetivo, não é? É o primitivo, de onde o delicioso modificou, tá? Delícia é substantivo. Mas também existem adjetivos que o primitivo é verbo. E é isso que a gente vai conhecer agora. Quando eu digo, o menino é estudioso, tá? Foi uma qualidade que eu dei ao menino. Qual é o adjetivo estudioso? Ele derivou, ele veio de que palavrinha? Estudar, tá? Então, estudar é a palavrinha primitiva. E essa palavrinha estudar é um verbo. Estudar, falar, cantar, gritar, né? Jogar. Então, são verbos. Mas, no adjetivo, o estudioso, né? No derivado, ele se apresenta como adjetivo. Ele está caracterizando, ele está dando características ao menino. Olha outro. Aquele rapaz é muito falante, né? Falante quer dizer que fala muito, tá? Então, falante é um adjetivo. Eu estou qualificando, estou dando uma qualidade ao rapaz. E quando eu vou, aqui é o meu derivado, tá? Meu adjetivo derivado. E quando eu vou para a palavrinha primitiva, eu vou encontrar o verbo falar. Então, falante é derivado, é o adjetivo derivado da palavra falar, que falar é um verbo. O que são verbos? São ações, né? São fenômenos da natureza, né? Então, falar, estudar, são verbos. E o último exemplo, eu coloquei, o sorvete está cremoso. Quando eu digo essa frase, o sorvete está cremoso, cremoso é uma qualidade, é uma característica do sorvete. E quando eu estou caracterizando, dando qualidade, eu estou falando de adjetivo. Então, cremoso é um adjetivo, ele é derivado da palavrinha creme, não é? Quando a gente fala em creme, é a consistência.
né? Cremosa. E creme é um substantivo, tá? Esse creme que eu estou falando aqui não é cor, é a consistência, no caso do exemplo que tia falou, do sorvete. Certo, gente? Então, no adjetivo, que é quando eu qualifico, quando eu caracterizo o substantivo, ele vai aparecer derivado, pode ser de substantivo, como vocês viram os dois exemplos, ou ele pode também ser derivado de verbos, tá? Então, delicioso, ele derivado do substantivo delícia. Estudioso, ele é um adjetivo derivado da palavra estudar, que é verbo. Falante, tá? É um adjetivo derivado da palavrinha falar, que é o verbo também. Cremoso, ele derivou, tá? Da palavra primitiva creme, que é um substantivo. Então, presta atenção. No adjetivo, pode ser derivada, tá? Tanto de substantivos, palavras que sejam substantivos, quanto palavras que sejam verbo, ok? E as palavras do substantivo primitivo, elas não vêm de outras palavras. A derivada não, elas vêm de outras palavras, tá? Como os exemplos que tia explicou. Agora a gente vai para o livro, tá? No livro, nós iremos ver justamente tudo isso que tia acabou de explicar. Na página 89 tem substantivo primitivo e derivado. Releia essa estrofe do texto. O cordel foi no passado o jornal do sertanejo. Sem TV nem internet, num pequeno vilarejo, esperavam o poeta com a rima e com gracejo. Então, as palavras destacadas são substantivos. E elas foram criadas com base em outros substantivos. Ou seja, essas palavras que estão destacadas são substantivos derivados. Elas foram criadas a partir de outra palavrinha. Então, tem o substantivo cordel. Veio de que palavrinha? Cordel, substantivo derivado. Qual é o substantivo primitivo de cordel? Corda. Lembra que tia falou que o cordel vem justamente de onde os folhetos eram mostrados, ou são mostrados em cordinhas. Sertanejo. Sertanejo vem do substantivo primitivo sertão. Sertanejo é o homem que vive no sertão. Vilarejo é um derivado da palavrinha vila. E gracejo, de graça, tá? Então, nós vimos substantivos derivados e substantivos primitivos. Aí aqui, no livro de vocês, ainda na página 89, tem assim, a professora colocou no quadro a seguinte definição. Os substantivos que dão origem a outras palavras são chamados de substantivos primitivos. Os substantivos que se originam de outras palavras são chamados de substantivos derivados. E foi justamente isso que tia explicou. Os primitivos, eles não derivam, tá? Eles não vêm de outras palavras. Já os derivados, eles surgem de outras palavras. Vamos agora para a página 90. Na página 90 tem ainda a explicação. Tudo que tia explicou aqui no quadro, a gente vai ver aqui com outros exemplos, ok? Saiba que o mesmo acontece com os adjetivos. Leia estas duas estrofes observando as palavras destacadas. Aí tem: trago rimas saborosas, bem mais doces do que o mel, com estrofes muito ricas e a voz de menestrel, apresento o universo do repente e do cordel. O cordel é diferente do repente improvisado. O cordel é sempre escrito em folheto e declamado. O repente é improviso sem ter nada decorado.
Então, as palavras que estão destacadas, tá? Nessas duas estrofes são adjetivos. Está dando qualidade, dando característica. E foram criadas com base em outros substantivos ou verbos. Lembra que Tia explicou que o adjetivo, ele derivado, ele pode surgir ou de um substantivo ou de um verbo, tá? Aí tem, ó, saborosas. Vem de sabor. Sabor é o quê? Um substantivo. Improvisada. Vem de improvisar. Improvisar é um verbo. Decorado vem de decorar. E decorar também é um verbo, tá? Primeiro quesito, aí tem as atividades. Leia essa estrofe do texto, observando as palavras destacadas. Depois, responda ao que se pede. Quem escreve o cordel é chamado cordelista. E quem canta improvisado é chamado de repentista. Seja escrito ou de improviso, rimas são a sua pista. Aí na letra A, as palavras destacadas são substantivos primitivos ou derivados. B, aí agora você vai explicar a sua resposta, né? Você vai dizer o porquê. E embaixo tem adjetivo primitivo e derivado. Volte ao texto e releia a terceira e a sexta estrofes. Em seguida, faça o que se pede. Na letra A, você vai circular em cada estrofe da terceira e sexta estrofes um adjetivo derivado. Dica, só tem um, tá? Um adjetivo derivado em cada estrofe. Na terceira vai ter um adjetivo derivado, na sexta estrofe vai ter um adjetivo derivado. Letra B. Agora explique de que palavras esses adjetivos derivaram, ou seja, surgiram de que palavras? Lembra que Tia explicou aqui, tá? Na página 91, tem aqui, faça a cruzadinha e quando você encontrar as palavras que completam o texto a seguir, vocês também vão completar aqui embaixo. Em cima farão a cruzadinha e embaixo vão completar o texto. Uma dica, complete primeiro o texto, aí depois que vocês completarem o texto, vai ser mais fácil para que você possa completar a cruzadinha, tá certo? Aí tem, o termo cordel, assim como essa manifestação literária, é de herança. No Brasil, o cordel ganhou força no século XX, sobretudo entre 1930 e 1960, tornando-se uma manifestação literária da cultura popular brasileira, típica da região, em estados como Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. A literatura de cordel é um gênero literário escrito de forma originado de relatos e impresso em ilustrados. Muitas vezes com técnica na qual se possibilita a reprodução da imagem gravada. O nome cordel deriva da forma como tradicionalmente os folhetos eram expostos para venda, pendurados em cordéis ou barbantes. Pronto. Então, hoje é até aí. Então, preste atenção, vocês terão de reler o cordel para responder a página. Cadê? A página 88, não é? Vão ter que voltar também para fazer algumas atividades, certo? Eu espero que vocês façam uma atividade bem legal. Qualquer dúvida, pode me procurar no meu privado, tá? E depois Tia vai disponibilizar o gabarito de correção no grupo do WhatsApp, ok? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!